Graça e paz aos irmãos, Deus abençoe a todos que estão conosco nessa live. Você pode fazer a sua pergunta, tem algumas perguntas aqui do Instagram e também aqui do Facebook. Você coloca a sua cidade e aí você faz a sua pergunta e juntos nós vamos aqui responder para crescer no conhecimento e na graça. Se a minha voz está chegando aí, o áudio está audível, dê um ok para mim, por gentileza. Avise que está tudo bem e tal, e juntos nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ok? Vamos lá então, você pode já fazer a sua pergunta e nós vamos responder aqui. Claro, biblicamente, nosso compromisso é com a palavra. Uma bênção estarmos juntos às 19 horas para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Legal? Estamos junto com o Júlio Ramos de Fortaleza, Fernando Gabriel, Deus abençoe, Renato Romão de Capivari, São Paulo. Deus abençoe os irmãos que estão chegando conosco. Vou compartilhando aqui, você pode também compartilhar aí para mais pessoas serem alcançadas aí pela palavra de Deus, tá legal? Compartilhe a live e vamos crescendo aí. Luciana Soares, Deus abençoe sua vida também. E vamos lá, pode fazer a sua pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui no Instagram, você pode fazer a pergunta que você quiser aí, desde que seja bíblica, claro, e nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Enquanto isso, estou compartilhando aqui em alguns grupos que nós temos e vai ser bênção. Hilda Ribeiro, Deus abençoe. Pergunta de Luciana Soares, eu gostaria de saber onde está a história de Enoque na Bíblia. A história de Enoque na Bíblia, nós temos dois Enoques, né? Nós temos o Enoque da linhagem de Sem e um Enoque da linhagem de Caim, tá? Sem, Cã, Jafé é da linhagem de Noé, tá? A linhagem de Sem vem da linhagem de Sete. Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque. Este Enoque, ele anda 300 anos com Deus. Ele tinha 65 anos de idade quando ele tem um filho chamado Matusalém. Após ele ter esse filho chamado Matusalém, o texto vai dizer que ele começa a andar com Deus. Então você vai ter a história de Enoque no livro do Gênesis, capítulo de número 5. Você vai ter a história de Enoque em Hebreus, capítulo de número 11, a qual ele foi tomado, transladado por andar com Deus. Essa ideia de andar com Deus, é claro, é uma figura de linguagem, assim quando diz que Moisés falava com Deus face a face. É claro que ninguém viu a Deus, então ele não falava com Deus face a face do ponto de vista de ver a Deus, tá? É uma figura de linguagem que vai dizer que Enoque andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Então Deus o tomou, Hebreus 11 vai dizer que Deus o tomou para ele não provar da morte. E você pode ler a carta de Judas, a epístola de Judas, este meio-irmão de Jesus, vai falar sobre Enoque, aquele que profetizou a vinda do Senhor Jesus, tá legal? Então este é o Enoque que você fez essa pergunta e você tem aí a sua resposta, tá legal? Você vai encontrar a história de Enoque, Gênesis 5, Hebreus capítulo de número 11, e você vai encontrar também na epístola de Judas, capítulo de número 1. Estou compartilhando aqui, você pode fazer o mesmo aí. Compartilhe, coloca a sua cidade, faz a sua pergunta e juntos aí nós vamos crescer no conhecimento e na graça. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Daniel Magalhães, Deus abençoe, pastor. Rafa Stetter, Deus abençoe. José Rodrigues, Natan também está conosco. João Batista, Bruno Ferrer, João Batista, Paz, irmã Golima. Vem uma pergunta aqui. Bruno Ferrer, a paz do Senhor, está errado em dizer que havia uma condição em Isaías capítulo 6, versículo de número 1? Uma condição? Não entendi a sua pergunta. Foi no ano em que morreu o rei Uzias, e aí o Isaías teve uma visão. Não tem ideia de condição. Eu não sei se essa é a sua pergunta. Deixa eu ver, Júlio Ramos... Calvino em Genebra estabeleceu leis para oprimir o povo em Genebra. Não foi bem assim, estabeleceu leis para oprimir o povo. Mas aqueles que pensavam ao contrário, ele mandou queimar a morte, tá legal? Tem uma pergunta aqui do Instagram. A pergunta do Instagram aqui é a seguinte. Pastor, sei que o senhor participou, vai participar do programa Vejam Só. Eu queria saber um pouco mais sobre o castigo eterno.
Boa pergunta. Bom, existe um ponto de vista aniquilacionista que vai dizer que o ímpio, no juízo final, no tribunal do trono branco, ele vai deixar de existir, ele vai ser aniquilado completamente. Esta seria a punição, e esta punição, dentro do ponto de vista budista, do movimento dos adventistas do sétimo dia, das testemunhas de Jeová, transmite a ideia do aniquilamento, ou seja, o castigo do ímpio será a aniquilação, ele vai deixar de existir. Porém, quando nós lemos Daniel capítulo 12, versículo de número 2, quando nós lemos Mateus capítulo 3, versos 13, Marcos 9, do 40 ao 48, Mateus capítulo de número 18, versos 8, Mateus capítulo 25, versículo de número 46, nós temos também Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. Todos estes textos, se você ler, você vai observar que o fogo ele não apaga, o verme não morre, o castigo é para sempre, mas Daniel 12:2 vai dizer que os justos resplandecerão para a vida eterna. O termo ali eterno é Rolan, eternidade, e os ímpios para o horror eterno. O termo também é Rolan, da mesma maneira de Mateus 10:46, vai dizer lá o seguinte: que os justos eles herdarão a vida eterna. E a palavra eterna ali, em grego, é aionios. E os ímpios para o castigo eterno. E a palavra eterno ali também é aionios. Ou seja, o castigo do ímpio é eterno. Algumas pessoas sugerem, fazendo a pergunta da seguinte maneira: seria justo uma pessoa ser condenada ao castigo eterno e passar toda a eternidade em sofrimento? Bom, não dá para nós sermos sentimentalistas e querer estabelecer a nossa justiça humana e padronizar a justiça de Deus. É Deus quem decide, e a ofensa do pecado é contra um Deus eterno. Logo, a ofensa do pecado sendo contra um Deus eterno, exige também uma punição eterna. Tá legal? Então, os justos eles resplandecerão com o corpo glorificado, o ímpio ressuscitará no juízo final. Todos os ímpios, eles receberão o dano da segunda morte, tá? Eu não tenho uma visão holística e monista que começa com o filósofo Parmênides. Eu acredito que o ser humano é um ser composto de espírito, alma e corpo, e essa alma é imortal. Claro que 1 Timóteo 6,16, Deus ele é imortal porque ele tem a imortalidade em si mesmo. Ele não depende de ninguém fora dele para existir. Ele é autoexistente. Mas a imortalidade que foi nos outorgada, nossa alma, foi dada pelo próprio Deus. E existe uma distinção entre alma e corpo. Em Mateus 10:28 vai dizer o seguinte: não temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tá? Então nós temos aí muito evidente e a clareza aí de que existe um castigo eterno. Mas no programa do Vejam Só, às 23h35, nós vamos abordar e você vai poder ver também os argumentos adventistas. O Bruno aqui está reformulando a pergunta. É errado dizer que era necessário o rei morrer para que Isaías tivesse a visão, no caso, uma condicional? Bom, a condicional também está fora da pergunta, mas eu entendi. É o seguinte, não foi Deus que decretou a morte do rei Uzias. Deus ele aproveitou o momento que Deus permitiu a morte do rei Uzias para mostrar para Isaías algumas coisas e Isaías perceber que é um Deus que está no controle de tudo e que era necessário Isaías então obedecer esse chamado, e aí sim entra o condicional, o chamado condicional, e o Isaías ele quis, tá? Pela sua liberdade humana, ele aceitou. Alguns pregadores eu já ouvi dizer que foi necessário Uzias morrer para ele se desprender e dar sequência aí à visão e ao chamado. Podemos pregar assim? Pode ser possível que somente após a morte do rei é que o Isaías, ele então, como teve o chamado, ele decidiu, porque em um momento de crise, no palácio, um momento de crise no reinado, naquele tempo em Judá, após a morte do rei Uzias, então, era necessário ele seguir a sua direção. Trazendo para uma aplicação hoje, algumas coisas são necessárias morrer em nossas vidas para nós obedecermos o chamado de forma plena?
É necessário, mas isso não quer dizer que Deus decretou a morte de Uzias. Deus permitiu a morte de Uzias enquanto estava todo mundo preocupado porque um reino sem um rei, ele está vulnerável aos ataques do inimigo. Então estava todo mundo desesperado e quando Isaías olhou para cima ele viu Deus sentado, ou seja, Deus está sentado, Deus não se desespera com os nossos desesperos, Deus não se emociona com as nossas emoções, Deus está sentado porque Ele está no controle de tudo. Ele não está desesperado como a gente, né? Tudo está no controle dele, no domínio dele, então por isso Ele está sentado. Tá legal? Claramente, sentado no trono, isso transmite muito a ideia de que realmente Ele está no controle de todas as coisas. Tá legal, Bruno? Vamos lá, a próxima pergunta aqui, você coloca a sua cidade e faz a sua pergunta. Deus é amor e a justiça perfeita. Sim, é atributos morais e comunicáveis de Deus. Moacir, um abraço. Ederson, Deus abençoe. Duda, faz aí a sua pergunta. Tem uma pergunta aqui no Instagram também. Boa pergunta. Eu ouvi falar que o homem é depravado totalmente. A imagem e semelhança, ela foi destruída? A pergunta é do nosso irmão, deixa eu ver, Gilberto de Alagoas. Um abraço para os irmãos aí de Alagoas. Bom, o Gilberto fez uma pergunta interessante. O homem é depravado totalmente? A imagem e semelhança, qual o homem foi criado, ela foi destruída? É uma pergunta muito boa. Vamos lá. A palavra imagem e semelhança em hebraico é demut tselem, tá? E Deus, ele fez o homem à imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança foi defendida, por exemplo, por Tertuliano, um dos pais da igreja, como uma imagem física. Deus não tem uma imagem física, Deus é espírito, logo ela tem a ideia de um caráter moral, tá? A ideia de imagem e semelhança e a lei moral que Deus estabeleceu dentro do homem. A imagem e semelhança, através do pecado de Adão, todos em Adão sofreram com este pecado. Nós herdamos o pecado de Adão, chamamos assim de pecado original, apesar de ouvir alguns aí ensinando que o homem não foi afetado pelo pecado de Adão, e aí é uma ideia pelagiana, né? Ou semi-pelagiana. Alguns vão dizer que o homem foi afetado somente uma parte, e não completo. E outros vão dizer de maneira nenhuma que o homem não foi afetado pelo pecado de Adão e que o homem passa a pecar posteriormente. Isso foi combatido por Agostinho de Hipona, tá? A história da igreja, os concílios e a reforma defende claramente o homem com o pecado original. Pecado que nós herdamos de Adão, todos nós estamos em Adão, logo o primeiro Adão cai, todos nós caímos, efeito dominó, cascatas. E aí este pecado ele atingiu completamente o homem, nós somos depravados totalmente. Nos 5 pontos de Armínio e nos 5 pontos de Calvino, o único ponto que existe uma conexão aí e simetria é a depravação total. O homem é depravado totalmente. Agora, o pecado atingiu o homem por completo? Sim, o pecado atingiu o homem por completo. A imagem e semelhança, ela foi destruída? Não, aí não. A imagem e semelhança, ela não foi destruída. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 9, verso 6, você percebe que a imagem ela não foi destruída. Tem um texto aqui interessante que eu vou ler, encontra-se em Tiago, tá? Tiago capítulo de número 3, e se você abrir sua Bíblia aí comigo, Tiago 3, você vai perceber que o homem ainda tem a imagem e semelhança, ela não foi destruída, mas ela foi afetada. É diferente, afetada ao ponto do homem não conseguir escolher a Deus. É Deus quem escolhe. O homem não consegue chegar a Deus e se salvar, por exemplo. O homem não tem condições, mas a graça, ela habilita o homem a reconhecer o seu estado de miséria e aceitar a oferta do evangelho. Quando o evangelho ele é pregado, o homem consegue, então, estender a mão e aceitar a Cristo. Mas tudo isso através da graça preveniente que habilita o homem a reconhecer o seu estado de miséria. Então você pode ler aí, Tiago, tá? Capítulo de número 3, deixa eu ver aqui o versículo. Tiago 3, você pode ler do versículo de número 6, tá? Até o versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 12, tá? Então você tem aí a imagem e semelhança, ela não foi destruída, ela foi apenas afetada. O homem ainda ele permanece com a imagem e com a semelhança, mas depois do novo nascimento, quando nós aceitamos Jesus,
nascemos de novo, a regeneração, e ela é instantânea naquele momento. A santificação também, ela é posicional, progressiva para viver em santidade. E aí é um processo, tá legal? Então é isso aí, a imagem e semelhança ela foi afetada, mas não foi completamente destruída. Tem mais uma pergunta aqui, Daniela Monique, pastor, quem colocou o futuro lá? Uma pergunta típica calvinista, né? Essa pergunta, quem colocou o futuro lá? Bom, olha que interessante. Se Deus ele decretou todas as coisas e colocou o futuro lá, decretando tudo, então a pandemia foi Deus que decretou. O estupro também foi Deus que decretou. Logo, se você acredita que Deus decretou todas as coisas e colocou o futuro lá porque ele decretou assim, então Deus decretou a queda de Satanás, Deus decretou a queda de Adão. Isso faz com que Deus seja o autor do pecado. John Piper mesmo vai dizer que o atentado do World Trade Center no dia 11 de setembro, das Torres Gêmeas, foi Deus também que decretou. Uma criança que agora, neste momento, está sendo espancada e abusada, foi também Deus que decretou. Isso contraria e entra em atrito com o atributo de Deus que é amor. Aonde estaria o amor e a justiça de Deus em tudo isso? Bom, Deus decreta todas as coisas minuciosamente? Não. Deus decreta algumas coisas. Deus decretou criar o universo, Deus decretou enviar o seu filho na cruz, Deus decretou que seu filho vai voltar, Deus decretou a consumação de todas as coisas. Muitas coisas Deus decreta, mas nem tudo ele decreta. Pela presciência, Deus enxerga, antes de criar o universo, todas as ações dos homens que por ele foram criados. E aí, ele enxerga o corredor da história, todas as ações dos homens. E ele decreta algumas coisas nessa história, e dentro daquilo que ele conhece de antemão, ele conhece até o futuro de todos em suas ações, em suas liberdades. Foi Deus que facultou a liberdade ao homem, ainda que essa liberdade seja limitada, mas essa pergunta é típica calvinista. Quem colocou o futuro lá? Então Deus não conhece o futuro? Claro que Deus conhece o futuro, mas Deus não precisa decretar todas as coisas para conhecer. Deus não precisa decretar todas as coisas para saber de antemão, por exemplo, que você faria essa pergunta. Ele conhece todas as coisas, até os cabelos de nossas cabeças. Ele já sabia que você estaria aqui nessa live. Antes da fundação do mundo, ele já sabia que eu estaria respondendo essa pergunta. No entanto, ele já sabe, olhando para o corredor da história, até aqueles que vão chegar até o fim e vão ser salvos. Tá legal? Então é uma pergunta típica calvinista, mas sem sustentação bíblica, quando os calvinistas vão dizer que Deus decretou todas as coisas, porque aí então Deus decreta todos os crimes e Deus decreta até o mal. Você poderia perguntar, mas em Isaías 45, verso 7, não diz que Deus ali criou o mal? Bom, o mal ali em hebraico, a palavra hebraica é ra. Este mal não é o mal moral, é o mal de calamidade. Deus permite o mal em uma vontade consequente. O que é uma vontade consequente? Deus tem vontade antecedente e consequente. A vontade consequente é Deus reagindo à ação de um coração humano. Então, Deus ele reage segundo a idolatria de Judá. O Reino do Norte foi levado ao cativeiro no ano 722 a.C., 136 anos depois, Israel cai em idolatria. Isaías já previu isso, claro, porque Deus assim permitiu ele prever pela revelação, e ele profetizou que Deus iria criar o mal. Que mal é esse? Calamidade. Deus iria permitir a calamidade ao povo de Judá com a invasão da Babilônia, que tem como chefe da guarda Nabuzaradã e o monarca proeminente Nabucodonosor. Tá legal? Então, Deus permite este mal. Deus endurece o coração de Faraó? Não. Deus reage a um coração que já era duro por sua própria natureza. E por Deus conhecer este coração duro e saber que este coração não iria se converter, mesmo com os sinais, então Deus entrega esse coração à sua própria natureza. Tá? Vamos ver se nós temos mais perguntas aqui. Você aí que entrou agora na live, faz a sua pergunta bíblica, teológica, coloca a sua cidade e juntos aí nós vamos crescer no conhecimento e na graça. Renato Romão, paz do Senhor, professor, explica quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:1, Gênesis 6:4, né? Bene Ha Elohim, Bene Ha Elohim, os filhos de Deus. Essa expressão aparece em Jó 2:1, Jó 1:6, para anjos, tá? Mas Adão também é chamado de filho de Deus, Israel também é chamado de filho de Deus. Nós somos chamados de filhos na adoção.
Surge aí a interpretação que são anjos que se relacionaram com as mulheres. Quem vai defender isso é o apócrifo de Enoque. E a partir do apócrifo de Enoque, alguns teólogos sinceros, tá, em uma interpretação mais heterodoxa do que ortodoxa, vão dizer que os anjos tiveram relações com as mulheres e aí nasceu gigantes, uma raça híbrida, e por conta disso Deus teve que enviar o dilúvio para matar essa raça híbrida e assim uma nova humanidade, claro, através de Cã, Sem e Jafé e as noras de Noé, e Noé, sua esposa, eram 8 almas, vai dizer o texto em Pedro, tá? Agora, se sustenta essa interpretação, e por isso que vão dizer que alguns anjos estão aprisionados no Tártaros, que se encontra em 2 Pedro 2,4. Eu acredito que não, que ali não são anjos. Eu acredito que ali são homens, os filhos de Deus, que se relacionam com as filhas dos homens. Pode ser a linhagem piedosa de Sete com a linhagem de Caim. O contexto não fala de anjos ali. Anjos podem se materializar em seres humanos? Pode, mas aí vai envolver muitas coisas, aí, muitas implicações. Então eu fico com a ideia de que não eram anjos, que ali são seres humanos, são homens, uma linhagem piedosa de Sete, tá? Mas existe aí essa outra interpretação, que ali são anjos, tá? Mas a base e a origem dela é o apócrifo de Enoque. Com base em Gênesis 3:20, podemos afirmar que Eva teve filhos no jardim do Éden? Não, não podemos afirmar com base em Gênesis 3:20. Eu vou pegar o texto aqui e vou ler. Deixa eu ler o texto aqui. Diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. É claro que Eva, ela teve filhos e filhas, mas foi após ser expulsos do jardim. Olha que interessante. Se nós dissermos que ela teve filhos dentro do jardim com Adão, antes do pecado, antes de cair, por exemplo, essa raça é inocente, essa raça não peca, porque o pecado entra no mundo por causa de Adão. E logo em Adão todos pecam. Mas se estes nasceram antes do pecado de Adão, estes não têm pecado. Será que Deus entregaria essa raça santa, inocente, a Caim para se casar, por exemplo? Para onde foi essa raça inocente? Então, teríamos problemas aí para serem resolvidos e nós não temos respostas bíblicas. Então nós procuramos, o irmão Moacir, ficar com a simplicidade da palavra de Deus, ainda que simples e ao mesmo tempo com uma profundidade que o nosso conhecimento é só um grão diante desse oceano que é a Bíblia. Eu não creio que existiram filhas e filhos antes da queda. Aí eu vou ter que dizer que há uma raça inocente no mundo. E essa raça inocente, ela seria entregue, por exemplo, à geração de Caim, né? Seria um pouco contraditório. Tá legal? Mas foi boa a sua pergunta. Deixa eu ver aqui e tal, Diego Oliveira. Vamos lá. Paz, pastor, sobre as pessoas que partiram para o Senhor, elas no céu têm memória da terra e sabem o que se passa aqui? Nós temos um texto muito importante que na nossa Bíblia aparece como parábolas. Como, por exemplo, Lucas 16, versos 19 a seguir. Eu não creio que ali seja uma parábola, tá? Mas na minha Bíblia está a parábola. Bom, a epígrafe e o prólogo aí que está em nossas Bíblias, ela foi colocada pelo tradutor. Nos autógrafos, que são os originais, você não vai encontrar essa epígrafe, esse prólogo. E a Bíblia também não era dividida em capítulos, tá? Teve essa divisão em capítulos pelo cardeal Hugo Sancher, né? Ele foi o primeiro, ali provavelmente no século XIII. A primeira Bíblia dividida em capítulos foi a Bíblia de Genebra. Mas vamos para a sua pergunta, né? Com a resposta. Diz assim a pergunta: pastor, sobre as pessoas que partiram tal, elas têm consciência, eles têm memória? Têm memória. Lucas 16, versos 19, estão no estado intermediário, no lugar de tormento, o rico, e no seio de Abraão e Lázaro. Este Lázaro, claro, não é o de Betânia. E o rico, ele diz assim: pai Abraão. E ele diz assim: eu tenho 5 irmãos. Envie alguém lá para avisá-los que este lugar aqui é real. Bom, como ele tem consciência que ele tem 5 irmãos,
E Abraão vai dizer, lembra-te de tudo que fizeste enquanto estava em vida. Então há lembrança, tá? Existe consciência após a morte. Aí alguém pode dizer, mas a Bíblia diz que dorme. Por exemplo, Lázaro, ele dorme, Jesus disse. Mas é um eufemismo, né? É uma figura de linguagem. No entanto que os discípulos disseram assim, ele dorme? Jesus disse, não, ele está morto. Espero que vocês entendam agora. Ele está morto. Eufemismo é uma figura de linguagem para pegar algo drástico e dramático, mas trazer para uma expressão mais suave, mais delicada. Por isso que diz, ele dorme, tá? Mas após a morte, a alma está em consciência. Agora, é claro, não existe uma janela que eles estão assistindo, sabendo quem está morrendo agora, quem está nascendo. Não, não é bem assim. São almas em consciência, regozijam por estar na presença de Deus, sabem o porquê estão ali e sabem o lugar que eles estão. Eu vou dar um exemplo para você pode anotar aí os textos. Lucas 23:43. Na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Ora, se o ex-ladrão, ele ficasse sem consciência, inativo, inerte, por que Jesus iria dizer, vai estar comigo hoje no paraíso? Filipenses 1:23, Paulo vai dizer que ele tem o desejo de partir e estar com o Senhor. Bom, com consciência. Que desejo é esse de partir e estar com o Senhor, mas dormindo sem consciência? E aí você tem Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas clamando debaixo do altar. Sabiam até o porquê estavam mortos. E o porquê foram mortos. Porque eles vão dizer, até quando, ó Senhor, não nos julgará com justiça? Ó justo e dominador, sabem que foram injustiçados, degolados no período tribulacional. Você tem outros textos também, como segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 8, Mateus capítulo 10, versos de número 28. Então esses textos eles são comprobatórios e comprovam aí que existe consciência após a morte. No entanto, que nós vamos nos assentar à mesa depois com Abraão, Isaac e Jacó, após o arrebatamento, nós vamos conhecer as pessoas que estão lá. Vamos ficar tristes por causa de algumas pessoas que nós queríamos que estivesse lá e perderam a salvação, por exemplo? Não, no céu não vai ter tristeza. Nós não vamos ter esse sentimento humano que nós temos aqui. Vamos lá e tal, pergunta... Deixa eu ver aqui e tal... William Batista... Quem vem vencendo para vencer? Se for a pergunta de Apocalipse 6, é o anticristo, tá? Mas como o irmão não colocou o texto, sugiro eu que seja essa sua pergunta. José Carlos Godoy, cheguei agora e já fez a pergunta. Pastor, Jefté matou a sua filha? É uma pergunta bem interessante, né? Eu não vou pôr meu sentimento, né? Eu queria que não, mas... o texto deixa claro, tanto por termos bíblicos, linguísticos, buscando no hebraico ali a gramática, nós vamos perceber que sim, que ele sacrificou a sua filha. Alguém poderia dizer assim, mas Deus não aceita sacrifício humano. É uma boa pergunta, mas aí eu faço outra pergunta. Foi Deus quem pediu? Não, foi ele que fez o voto de tolo e ele cumpriu. O texto é muito claro, vai dizer, e ele cumpriu. Ou seja, ele cumpriu aquele voto que ele fez. E o voto que ele fez era esse. Quem sair primeiro da minha casa, eu vou oferecer por holocausto. E aí ele acabou oferecendo. Ele tinha um passado cananeu, Jefté, e aí ele aproveitou esse passado cananeu e usou uma prática cananeia. Claro que Deus não aceitou, mas não foi Deus que pediu, tá? Pergunta de Júlio Ramos. Abraão lutou por Ló ou por Ruth? No meu livro eu falo sobre isso. Está saindo acho que daqui um mês. Próxima pergunta, vamos lá, muito obrigado, legal. Um abraço, Moacir, Deus abençoe. Pergunta de Alaide Capelazzo. A pergunta é tipo um livro, né? Pastor, boa noite. Lucas 4,6. Por que Satanás diz a Jesus, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos? Porque foi me entregue e tal. Adão perdeu a autoridade no Éden e Jesus nos devolveu na cruz? Ou foi uma mentira de Satanás? Não, uma verdade. Jesus disse o príncipe deste mundo. Paulo disse o Deus desse século. Então, quando Adão peca, Adão passa a ser escravo de Satanás. E a terra, o Éden, passa a produzir espinhos e abrolhos.
Logo, Satanás, ele não tem um reino, né? E aí ele chama pessoas para esse reino, monta os seus soldados, eles fazem reunião no inferno. Isso aí é conversa de pregador triunfalista. Satanás nunca pediu para que ninguém seguisse ele. Entende? Você não tem esse texto. Mas entende-se que a terra passou a mão de Satanás e ele a ter domínio. Mas Levítico 26, Salmos vai dizer que a terra é do Senhor. Então, na cruz do Calvário, Cristo fere a cabeça da serpente, ele resgata o homem. A ideia de resgatar é comprar novamente, porque Adão se perdeu. Então, Jesus compra Adão e, claro, toda a humanidade em Adão que crê em Cristo no sacrifício é resgatado, é comprado. Por isso que diz, está consumado. E não só Adão, como também a terra. A terra também, ela passa pelo processo da redenção, porque ela geme, mas ela vai ser restaurada, devolvida a Israel no milênio, a igreja vai usufruir, mas novos céus e nova terra, com a nova Jerusalém ataviada, será aí entregue àqueles que creem em Cristo. Beleza? Nós temos mais algumas perguntas aqui e tal, deixa eu ver. Se você tem sua pergunta, faça. E aí nós vamos responder aqui. Paz, pastor, a mulher de Obed-Edom, ela era estéril? Bom, nós não temos este texto aqui para comprovar que ela tinha problema de esterilidade, tá? Mas Deus abençoou a sua casa, teve filhos, mas não dá para, por conta disso, dizer que ela era estéril. Isso aí é um pensamento que surge em inferência, mas diretamente nós não temos esse texto, tá legal? João Paulo... Paz do Senhor e tal, manda um abraço aí para Araras. Deus abençoe os irmãos de Araras. Estivemos juntos aí, né, no Janeiro Profético, acho que é a escola bíblica, né, de obreiros. Foi muito bom estar com vocês aí. Saudade do povo de Araras. Legal? Pergunta, eu vou comprar seu livro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pastor Juliano. Manda um abraço para Araras. Acabei de mandar. Bom demais, obrigado, amém. João era pastor da igreja de Éfeso. Boa pergunta, quem pergunta é Neto Souza. Um abraço, Neto. Então, Timóteo foi, tá? Nós não temos aí nós temos pela tradição dos pais da igreja, alguns sugerem que João tenha sido pastor da igreja de Éfeso, tá? E que após a morte de João, quem assume ali é Policarpo. Legal? Existe sim esse documento aí para dizer que João foi pastor da igreja de Éfeso. Tá legal? Vamos lá e tal. Tomara que dê para o Senhor estar conosco em abril. José Carlos Godoy. Aonde, José? Não lembro. Tem tanta coisa em abril. Mas eu acredito que sim. Na Igreja Brasil para Cristo, né? Um seminário. Eu acredito que é isso. Pastor, os anjos têm livre-arbítrio? Boa pergunta, Duda Lemos. É uma pergunta complicada, tá? Mas eu vou procurar responder para você. Pode ser que cause mais confusão, até por conta do tempo aqui. Eu acredito que Deus criou todas as criaturas livres, tá? Mas eu acredito que os anjos, eles tinham livre-arbítrio e não tem mais. Eu vou explicar como. Na rebelião de Satanás, que ocorre... aqueles que decidiram seguir Satanás, que é uma terça parte, que se rebeliou, os anjos caídos não tem mais como eles se arrepender, porque eles foram entregues à natureza a qual eles passaram a tê-la, que é uma natureza caída. Por isso que vai dizer em 2 Pedro 2,4, e Deus não perdoou os anjos que pecaram. Então... os anjos que guardaram o seu principado e mantiveram obediência, como por exemplo Gabriel, Miguel, que é o Micael, né, e todos os anjos que adoram a Deus, todos os anjos que cumprem os propósitos de Deus, como por exemplo quando Jesus nasceu, quem adorou foi os anjos. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, quem levou pão foram os anjos. Quando Jesus está no Getsemane, quem foi consolar foi um anjo. Quando Jesus ressuscita domingo pela manhã, quem disse que ele voltaria porque ele não estava mais lá foram os anjos. Em Atos 1, versículo 9, 10 e 11, quem disse, varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, ele voltará, foram anjos. Então, os anjos cumprem o propósito de Deus, mas esses que guardaram o principado e mantiveram a obediência, esses não têm mais o livre-arbítrio para cair. Assim, nós seremos como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento, mas ali não é só por conta de
ter relações sexuais após o corpo glorificado, mas é também não ter mais a liberdade de cair. Com o corpo glorificado, nós não vamos ter mais essa liberdade para cair, para querer fazer o mal. Entende? Então eu acredito que os anjos tiveram, mas após o teste de eleição que ocorreu na eternidade, aí então aqueles que foram obedientes, estes não têm mais como cair. Eles têm uma liberdade, mas dentro da santidade. Eles têm uma liberdade, mas dentro da vontade de Deus, não fora dela. E os anjos caídos, eles têm uma liberdade dentro daquilo que é maligno, mas não para fazer o bem, porque eles foram entregues à sua natureza que foi caída. Foram criados perfeitos, mas depois que eles caíram, tá? Espero ter explicado melhor, mas isso daria uma meia hora, 40 minutos. É um assunto muito extenso. Legal? Itapecerica da Serra, é isso mesmo. Estaremos aí em abril, se assim Deus permitir. Pastor, vamos passar a eternidade no céu ou na terra? Bom, Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Apocalipse 22, nova Jerusalém desce ataviada. Se encontram e vai formar algo único. Nós não vamos ter essa percepção de terra mais e céu. Será algo único. Então não dá para dizer assim, vai ser terra ou céu. Tá? Nova Jerusalém ataviada se encontra com a terra, nova terra, então não dá mais para ter a percepção de terra e céu, é algo único que nós vamos usufruir. Características de tudo isso, Apocalipse 22, tá legal? Vamos lá então, Leandro Rodrigues e tal, paz do Senhor, qual a função dos dons espirituais? É equipar a igreja para o propósito de fazer a obra de Deus em poder. Tá? E aí nós temos sabedoria, conhecimento da palavra, discernimento de espírito, profecia, variedades de língua, interpretação de língua, fé sobrenatural, cura, sinais e maravilhas. São 9 dons dados pelo Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12. Temos dons ministeriais, Efésios 4, versículo 11, e o objetivo desses dons, versículo 12 e 13. Os dons de serviço, Romanos 12, 6. Acredito que a próxima lição da Escola Bíblica Dominical seja sobre dons, tá? Dons ministeriais, acredito que seja isso. Próxima pergunta, vamos lá. Renato Romão, de onde surgiu a teoria que Davi era filho de uma prostituta? Se eu não me engano, surgiu de uma bíblia de estudo de um professor e pregador da palavra de Deus no meio pentecostal. Surgiu dele. Como muitos pregadores o seguem, geralmente o que ele fala é lei. E aí abraçaram essa ideia. E aí um rapaz chamado Yosef Akifa, ele colocou esse nome nele mesmo, né? O nome dele é Marcelo. E ele não é judeu, né? A origem dele é Fortaleza, Ceará, mas ele mora em São Paulo, tá? Então ele não é judeu, e aí ele também passou a defender essa ideia, mas ele bebeu dessa fonte. E aí vários meninos novos, pregadores novos, achou essa ideia legal, e aí pegou essa ideia e passaram a propagar aí nos púlpitos das igrejas. E é muito difícil você combater isso, por mais que a Bíblia não fala sobre isso, é um pouco difícil combater porque quem pregou geralmente não quer dar o braço a torcer e voltar atrás, tá? Mas eu respeito, é um ponto de vista, não interfere na salvação, mas eu não vejo dessa forma. Evangelista Marco Aurélio, a paz do Senhor, meu irmão, tal, sou de Porto Ferreira, um abraço aos irmãos aí de Porto Ferreira, estivemos juntos. Mazinho, paz do Senhor, vai ter salvação de gentios na tribulação? Sim, Apocalipse capítulo 7, versos 14, tá legal? Pastor, outro dia um irmão disse que não temos livre-arbítrio, e sim livre agência. Ele é calvinista, eles dizem isso. Indica um livro bom de cristologia, por favor. Tem um livro bom de cristologia do Ezequiel Soares, tá? Você pode adquirir. Vamos lá, próxima pergunta. Paz do Senhor Jesus, Mauri Batista. Sou de Tatuí. Os discípulos no caminho de Emaús eram tios de Jesus? Essa é nova, né? Inventaram, acho que há pouco tempo, né? Provavelmente ali pode ser, né? Cleopas, né? E o outro ali, há quem diga que seja Lucas, ainda que é uma inferência infundada, não tem base em lugar nenhum a ideia de ser Lucas. Mas dizer que eram tios de Jesus aí já é demais, né? Não encontra isso nem em Flávio Joséfo e nem em documentos aí, tá legal? Próxima pergunta, legal, a irmã diz que entendeu, que bom, vamos lá. Pastor, dízimo, devo dar o líquido ou o bruto? O dízimo é 10% de tudo que você ganha, pelo menos assim é o dízimo no Antigo Testamento. Tudo que você adquire era 10%. Inclusive eram 3 dízimos, né, no Antigo Testamento. O dízimo é 10% de tudo aquilo que você recebe. Bom,
é do líquido ou do bruto, né? Bom, teria que ser do líquido, né? O bruto já é retirado, né? Então, do líquido, tá? Mas é uma questão aí de obediência e fé. O salvo contribui com alegria, ainda que careça o Novo Testamento de dízimo, né? Mas as ofertas dos discípulos eram muito maiores do que 10%. A igreja adotou esse modelo do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento fala de ofertas, e essas ofertas se sobressaía muito mais do que 10%. Eu lembro que um aluno diz assim, olha, eu sou bíblico, eu não vou dar o dízimo porque o dízimo está no Antigo Testamento. Eu disse, você é bíblico? Legal. A igreja dava tudo que tinha no Novo. Então, dê tudo que você tem. Ele falou, eu vou ficar com os 10% mesmo. Tá? Então, é isso. Do líquido seria viável, tá? E não do bruto, daquilo que chegou em sua mão e sobrou para você. Tá? Daquilo que sobrou para você, você tira 10%, ainda que não era assim no Antigo Testamento com os levitas. Tá legal? Vou para o Instagram aqui, não, aí surgiu outra pergunta aqui do Thiago, mas vamos lá, eu vou responder essa aqui do Thiago e depois eu vou para responder uma também que fora feita no Instagram, tá? Bom, coloque sua cidade aí, faz a sua pergunta e bom estarmos juntos aí crescendo no conhecimento e na graça. Já se passou 45 minutos de Bíblia, graças a Deus por isso. Qualquer coisa, quando a gente não conseguir responder, a gente canta um corinho. Quem são as almas debaixo do altar? Paz do Senhor, tal. Legal. Bom, são mártires dentro do período tribulacional. Aí é o seguinte, se você é pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada, tá? E dentro da tribulação vai ter salvação, pela atuação do ministério dos 144 mil e das duas testemunhas. E aí, os que se converterem durante o período tribulacional e que não foram marcados com a marca da besta, estes serão martirizados. O Espírito Santo ele não sai da terra porque ele é onipresente, ele é Deus. Não tem como ele sair da terra porque aí seria um erro gravíssimo teológico. Mas a atuação do Espírito Santo será de caráter esporádico, assim como era no Antigo Testamento. Então é o Espírito Santo que convence. Então estes dentro do período tribulacional, eles se tornaram mártires porque não se marcaram com a marca da besta, confessaram Cristo dentro deste período, ainda que a igreja não esteja, e aí eles foram mortos, martirizados. Ocorre que no quinto selo, a abertura dos selos dentro do período tribulacional, nos 3 anos e meio dos 7 anos da tribulação, estes vão serem mortos e martirizados. E aí o corpo destes, com certeza, vai ser lançado em algum lugar aqui na terra, mas a alma consciente está debaixo do altar. Bom, os judeus acreditavam em 7 céus, né? Acredita ainda hoje. A Bíblia fala de 3. Tem esse que você vê, atmosférico, poluído, aqui de São Paulo. Tem o sideral, tem o terceiro céu, que 2 Coríntios 12, Paulo diz ter ido. E o trono de Deus está acima do terceiro céu. E a base do trono, que é juízo, né, justiça e amor, misericórdia, debaixo do altar, as almas dos justos clamam ali debaixo do altar dos mártires dentro do período tribulacional. Um outro grupo de mártires também chega debaixo do altar, mas aí nós vamos ter este outro grupo em Apocalipse 7, versos 14. João diz, olha, eu não sei quem são, tu sabes. São aqueles que vieram da grande tribulação e tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, mas ainda faltam muitos a vir, ou seja, muitos mártires terão dentro do período tribulacional. Já os pós-tribulacionistas vão dizer o seguinte, são os crentes, são os cristãos que estão sendo mortos dentro do período tribulacional, tanto aqueles que se converteram e também membros da igreja. Eu acho estranho porque Apocalipse 3:10 vai dizer assim como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. A palavra ek, ela pode significar tanto tirar de dentro da tribulação ou até mesmo antes. Ela dá essa opção. Mas aí seria muito extenso aqui explicar tudo isso. Mas para o pós-tribulacionismo, a igreja será guardada dentro do período tribulacional, preservada. Mas acontece que ocorrerá várias mortes de cristãos dentro deste período. É a igreja, mas ela não foi preservada? Como pode tantos cristãos estar sendo mortos assim, por exemplo? No entanto, que Apocalipse 13 vai dizer que a antiga serpente e o dragão, dando poder ao anticristo, o anticristo vai perseguir os santos e vai prevalecer contra eles. A igreja vai ser morta, o anticristo vai prevalecer contra a igreja, mas ela não seria guardada? Seria uma boa pergunta e um desdobramento e um debate.
Mas independente da linha de interpretação, na questão do arrebatamento, pré-tribulacionista, pós ou meso, que é mid-tribulacionista, são mortos na tribulação, são aqueles que não se marcaram com a marca da besta e que vão confessar a Cristo. Tá? Estes vão ser degolados, martirizados e as almas deles estão clamando debaixo do altar. Tá bom? Essa foi a pergunta do meu irmão aqui, tá? Tiago Nascimento. Pastor Nilson Mendes, um abraço, viu, pastor? A São Sebastião da Grama e a igreja aí maravilhosa que nós tivemos a oportunidade, não uma vez só, mas outras, de estarmos juntos. Vai assistir o programa hoje na TV, fico feliz. Pela misericórdia de Deus, já é a 4ª vez que eu participo do programa Vejam Só. E hoje o tema polêmico, né? Existe o castigo eterno ou não? Ou existe o aniquilacionismo? O pastor Patrick Siqueira, adventista do 7º dia, ele defende que o ímpio vai ser aniquilado no final de tudo. E eu defendo que o castigo será eterno. Eu acredito que o telespectador vai ganhar muito assistindo às 23h35. Você pode assistir ao vivo, tá? Se você tem o canal Hit TV, o canal fechado, mas na TV aberta você não consegue, mas pelo YouTube você consegue. Entra no YouTube Hit TV ao vivo às 23h35. Eu estarei lá nesse debate, tá legal? Eu fiz uma postagem também da chamada do programa e eu coloquei o link, você pode acessar. E aí você coloca lá o seu comentário, comente, vai ser muito bom, curta, compartilhe com aqueles que também assim querem aprender um pouco mais da palavra de Deus. Legal? Everton Alves, graça e paz. Pastor Juliano, boa noite. Poderia me explicar melhor quais são as 4 escolas interpretativas do livro do Apocalipse, por gentileza? Sou de Cotia. Um abraço aos irmãos de Cotia. Posso explicar sim. Eu fiz uma jornada escatológica no canal do YouTube. Eu postei aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Na aula 4 eu explico os métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Se você não conhece, entra no canal do YouTube, PR Juliano Fraga, e acompanha lá. Já foram 4 aulas. Vai ser 10 aulas. Toda semana eu posto 2 aulas, tá? E lá eu explico melhor. Eu vou explicar um pouco rápido aqui. A primeira escola é a preterista. Vão dizer que o livro do Apocalipse já se cumpriu por completo até o ano 70 depois de Cristo. Nós temos a escola historicista, que vai dizer que o livro do Apocalipse ele vai se cumprindo durante a história. Por exemplo, as igrejas da Ásia, que são 7, são igrejas durante o período da história dos anais da igreja. Por exemplo, Éfeso, igreja primitiva; Esmirna, igreja perseguida; Pérgamo, a igreja imperial; Tiatira, a igreja no período medieval; Sardes, a igreja da pré-reforma e reforma; Filadélfia, a igreja odierna; de hoje Laodiceia, a igreja apóstata, que virá no período tribulacional. Eu não creio nesses 2 métodos. A escola idealista, geralmente defendida pelos presbiterianos, eles vão dizer que o livro do Apocalipse tudo é alegórico, não dá para levar literalmente o livro do Apocalipse. Por exemplo, 2 testemunhas, eles vão dizer a igreja. 144.000 não é literal. Os 1000 anos no milênio, não é literal. Então, nós já estamos vivendo o milênio, por exemplo. Então, a escola idealista alegoriza o livro do Apocalipse. Estou explicando aqui bem rápido, de forma sucinta, sintética, mas depois você se aprofunda, tá? E a escola futurista é a escola que eu creio, que o livro do Apocalipse ele já se cumpriu no versículo do capítulo 1, Cristo glorificado; capítulo 2 e 3, as igrejas da Ásia são literais, aqui na Terra; capítulo 4 e 5 é algo que aconteceu no atemporal, e do capítulo 6 até o 22 não se cumpriu. Após o arrebatamento da igreja, começa o capítulo 6, a abertura dos selos, trombetas e taças, até o capítulo de número 22. A divisão do livro do Apocalipse está no capítulo 1, versos 19. João escreve as coisas que tem visto, as que são e as que hão de acontecer. As que João viu, Cristo glorificado. As que são, as 7 igrejas da Ásia. E as que vão acontecer, Apocalipse capítulo 6 até o capítulo de número 22. Tá? Neto Souza pergunta, Jesus era rabino? Ele não era um rabino como, por exemplo, Shammai, como, por exemplo, Gamaliel, Hillel. Não era nesse molde, né? Mas Jesus era um mestre. Né? Os discípulos chamaram assim, rabino, mestre. Ele era um mestre. Não, volto a dizer, nos moldes de Shammai, daqueles que Gamaliel, por exemplo, estiveram dentro daquele contexto um pouco antes. Mas Jesus era um rabino, podemos dizer que sim, ele era um mestre. No entanto que com 12 anos ele ensinava os doutores. Tá?
Que legal, né? É interessante que quando a mãe chegou, ele estava embaixo, porque no pórtico, aqueles que ficavam em cima eram os doutores. Os doutores ficavam em cima e ensinavam aqueles que ficavam lá embaixo. Mas quando Maria chegou, Jesus está embaixo ensinando aqueles que estão em cima. E Jesus faz isso, ele pega aqueles que estão embaixo e faz ensinar aqueles que estão em cima. Só Jesus faz isso, né, irmão? Vamos lá, agora choveu de perguntas aqui, né? Deus foi pródigo na visão do pastor? Deus foi pródigo? Não, na minha visão não. Neto Souza, e aí você precisava contextualizar isso aí, né? Jesus foi pródigo? Não, Jesus não foi um filho pródigo. Pelo contrário, não foi nem o filho de dentro da casa porque ele tinha inveja, ele não gostava quando um filho voltava. Então, eu não creio que Jesus foi pródigo, não. Pelo contrário, ele foi o servo sofredor e mais do que isso, o servo da orelha furada. Outro dia eu explico. Pastor, na sua opinião, na Bíblia, explica-se o formato da Terra é plana? Não, isso não condiz na Bíblia. Isaías vai dizer que ela é redonda. Eu fico com Isaías, eu fico com a Bíblia. José Marcolino, pastor, o milênio, como vamos viver? Com o corpo glorificado como reis e sacerdotes, trabalhando no período milenar, conduzindo regiões, levando-as a adorar a Cristo em Jerusalém. Será algo maravilhoso. Pastor, quais os pontos que geram mais debate entre calvinistas e arminianos? Vamos lá. Graça irresistível, e Armínio vai dizer que a graça ela é irresistível, a Bíblia diz isso. A eleição ela é incondicional para os calvinistas, mas condicional para os arminianos. Expiação limitada, Jesus morreu por alguns, só para o calvinismo, mas para Armínio Jesus morreu por todos. Dentro do calvinismo, o cristão não perde a salvação, e Armínio vai dizer que o eleito ele não perde, mas o cristão ele pode perder. Então, eu acho que o calvinismo é um pouco complicado. Eu percebo, Duda Lemos, que você parece estar um pouco meio confuso em tudo isso, né? Para que lado que você vai? Se é o lado calvinista ou arminiano. Leia a Bíblia vai esclarecer para você, tá? Mas, por exemplo, não dá para dormir e imaginar que Jesus possa não ter morrido por mim. Eu não sei como é que você dorme, por exemplo, sendo calvinista, né? Como que você dorme? Como é que você vai dizer que Jesus morreu por você? Você estava na eternidade? Você não tem certeza. O arminiano ele dorme tranquilo. O calvinista vai dizer o seguinte, que Jesus não morreu por todos. E aqueles que rejeitam o chamado de Cristo é porque esses Cristo não amou, né? E não foram chamados. Isso é estranho porque quando Jesus chama o jovem rico, ele rejeitou a Cristo, o chamado. E Cristo não o amou? Amou, o texto vai dizer, e Jesus o amou. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Pastor Nilson, estou em Casa Branca. Que bom, Deus abençoe. E quem sabe a gente se vê aí, viu, pastor? Dai Amaral. Pastor, a rainha Vasti não acatou a ordem do rei Assuero? É verdade, irmã. Ela não acatou a ordem do rei Assuero. Ele estava embriagado, né? E geralmente ele pré-agendava. Ele marcava o dia que ele iria se apresentar. E aquele dia o rei chamou ela e de bate-pronto. Aí não deu para ela se maquiar, né? Não deu para ela se preparar. Ela acabou rejeitando, mas ele fez isso por soberba, embriagado, e aí ela rejeitou. Tá legal? Quando o nosso rei chamar também vai ser assim. Não vai dar tempo dos irmãos pôr a maquiagem. Cláudio Panvec, Deus abençoe, Cláudio, um abraço. Tá bom estarmos juntos. Renan, um abraço. Rafael Cruz, envia-me a mim, Isaías 6,8. Jesus ou Isaías? Fala um pouco sobre isso, meu amigo. Boa pergunta, Rafael. Ali, ela é um texto dupla referência, tanto da pessoa de Isaías quanto de Cristo. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu não vou abrir a Bíblia aqui, não que seja uma perda de tempo, mas o tempo aqui já está indo, eu vou dar o versículo, vocês leem. Como eu sei que é Jesus também? Olha só que interessante. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí a pessoa de Isaías dizendo, mas é Cristo, né? Dizendo, envia-me a mim. E no versículo de número 9, Deus vai dizer o seguinte, olha, eu vou te enviar, mas eles não vão ouvir, mesmo tendo olhos. Não vão receber de bom grado. E quando você lê o versículo de número 9, você vai para Mateus 13. Eu vou ler aqui, ó. Olha que interessante. Vale a pena, tá? Uma boa pergunta. Acompanha comigo, você que tem sua Bíblia, Isaías 6, tá? Isaías 6,
versículo de número 8 e 9. Ó. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Legal. Até aqui eu não sei se é Isaías ou é Cristo. E versículo 9: então disse ele, Deus dizendo: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração e se converta até que seja sarado. Se você ler somente até aí, não dá para defender que é Jesus aqui, né? Mas quando você lê Mateus, você percebe que é Cristo, né? Então olha só Mateus 13, que é algo maravilhoso, ó. Jesus ele fala por parábolas, tá? E diz assim, ó, versículo de número 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. É o versículo de número 9 lá. Mas para comprovar que é o versículo de número 9, versos 14: e neles, no povo que está ouvindo, se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Bom, se tivesse algum calvinista aqui, era um prato cheio, né? Iria dizer assim, tá vendo? Foi Deus que endureceu para eles não ouvir. Mas aí parece o texto ser mais arminiano, porque o texto vai dizer o seguinte: e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Quer dizer, eles receberam de mau grado, por isso não compreenderam. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Se cumpre em Cristo, ou seja, ali era o próprio Jesus Cristo. Tá bom? Boa pergunta, tá, Rafael? A irmã Daia de Itapira. Deus abençoe aos irmãos de Itapira. Vamos lá e tal. Tem o Edivan conosco, mais irmãos aqui. Gilvan. Boa pergunta, Gilvan. O Armagedon vai ser literal aqui de Cotia? Não, não vai ser em Cotia, não. Vai ser ali no Vale de Meguido, que é chamado de Vale de Josafá também, do lado do Monte das Oliveiras. Leia Zacarias 14, Zacarias 12, tá? Apocalipse 19, versos 11. É literal a Batalha do Armagedon, ela ocorre na segunda vinda de Cristo. Quantos habitantes existiam na época de Noé? Nós não temos essa informação, tá bom, irmã? Nem em documentos, nem na arqueologia. Mauri faz mais uma pergunta. Aqui é o Mauri de Tatuí, de um pregador pregando que Jó foi tocado por Satanás porque ele viveu antes da lei. Um problema, né? As coisas que a gente ouve, né? Não foi por conta disso. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que fala o sofrimento de Jó. Lá eu explico por que Satanás atacou Jó. Pastor Juliano, um dos maiores expositores da Bíblia. Muito obrigado, Reginaldo. Deus abençoe, tá? Pela sua... deixa eu ver aqui e tal. Legal, Wesley. Deus abençoe, viu, Reginaldo? Pelo carinho, pela sua gratidão para com a minha vida, tá? Wesley Andrade. Pastor, o senhor crê na literalidade dos 6 dias da criação? Eu creio porque a palavra lá dia é Yom em hebraico. Yom em hebraico sempre está relacionado no Antigo Testamento a um dia de 24 horas. Aqueles que querem colocar um dia como milhões de anos é porque querem colocar a Bíblia dentro da ciência. E a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não foi escrita para provar nada. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Tá bom, Wesley? Então a palavra dia ali em hebraico é Yom, Y-O-M, Yom. Essa palavra aparece como dia de 24 horas. Essa ideia entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, que houve uma explosão, que é o Big Bang, mas que era a queda de Satanás, a Terra foi completamente destruída e ficou sem forma e vazia. Gramaticalmente no hebraico não dá para dizer que a Terra se tornou sem forma e vazia por conta disso. E essa teoria é chamada de teoria de Gup, teoria do hiato. A teoria do intervalo, mas ela não tem consistência dentro do contexto gramatical em hebraico e nem bíblico, tá? Não precisa nem de ser hebraísta para entender ali, tá bom? Mas Deus abençoe pela sua pergunta, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui e tal. Tem algumas perguntas no Instagram, depois eu respondo lá. Deus abençoe sua vida, muito bom estarmos juntos. Terminamos a live aí com 58 pessoas. Eu vou responder a última pergunta aqui do Wesley Soares, tá? Jesus sentia vontade de pecar? Um rapaz me fez essa pergunta, né? Não, Jesus não tinha essa vontade de pecar. Inclusive, irmão, Jesus era impecável. Nós temos vários textos aí, como por exemplo, João 6,69, ele é o santo de Deus. Nós temos
2 Coríntios 5, 21, Paulo dizendo que ele não conheceu o pecado. Hebreus 7 vai dizer que ele não tinha mancha, ou seja, ele não tinha pecado. Os próprios ímpios disseram, Judas vai dizer, traí sangue inocente. O ladrão na cruz vai dizer, este mal nenhum fez. E a mulher de Pilatos vai dizer que sonhei, muito sofri por causa do sangue desse justo. Ele não tinha vontade de pecar, ainda que tinha uma natureza humana. Tá legal? Douglas Marques, Deus abençoe, viu, Douglas, aí de Portugal. Deus abençoe a vida de vocês aí, os guarde da terrível pandemia, como assim aqui no Brasil. Deus abençoe os irmãos que estão aí na Europa acompanhando essa live, tá? Deus abençoe a todos, muito bom. Vamos orar em nome de Jesus, tá? O que nós precisamos neste momento é mais oração e menos debates partidários em redes sociais, mas devemos nos apegar mais a Cristo no momento tão difícil, porque a igreja sempre venceu durante a história. Em 2000 anos, nunca dependemos de homens nenhum. Nós dependemos somente do dono da igreja. Que Deus preserve a sua casa, preserve a sua família, preserve o seu ministério e que Deus cuide de nós, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estes momentos que nós estivemos juntos com várias pessoas de várias cidades, de vários estados, de outros países. Que o Senhor nos conceda mais oportunidades para estarmos juntos. Meu pedido de oração é que o Senhor venha nos guardar de todo o mal, que o Senhor venha perdoar os pecados deste mundo, dessa nação, e que essa oração se estenda aos hospitais, às clínicas, que essa oração se estenda à família de cada um que está conosco nessa live. Que o nosso conhecimento venha a ser para ser crentes melhores, para servir melhor ao reino de Deus. Continue nos dando oportunidades, Senhor, para poder propagar o Teu Evangelho. Usar as redes sociais para ser canal de bênção, para trazer pessoas ao conhecimento do Teu Evangelho através da Tua graça. A salvação somente em Ti. Pai, eu quero Te agradecer por tudo, pela misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, por ter nos preservado com vida. E nós estamos aqui, Senhor, essa noite, em oração, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Cuide dos empregos dos meus irmãos, continue abrindo portas de emprego, mesmo no momento crítico e de caos que estamos vivendo. Que o Senhor venha ser o Deus provedor e não deixe faltar o alimento na casa de cada um que está comigo nessa live e que essa oração se estenda a este Brasil e a este universo. Quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço.